Após um evento com líderes empresariais em Brasília, Gilmar Mendes falou em uma coletiva de imprensa. O ministro afirmou que há um debate sobre uma lei de proteção às autoridades brasileiras frente às sanções estrangeiras. O Victor Salina atualiza a gente sobre o assunto. Boa tarde, Victor. Olá, boa tarde, Geisiane, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Oeste, segunda edição. É isso, o ministro Gilmar Mendes, decano do Supremo Tribunal Federal, ele falou em coletiva de imprensa logo após um evento que ele participou em Brasília. E aí, ele tocou no assunto das sanções norte-americanas, né? Não especificamente dos Estados Unidos, ele falou a respeito de sanções estrangeiras, citou o ministro Alexandre de Moraes indiretamente, falando que um colega havia recebido, então, sanções estrangeiras recentemente, e falou também que a Corte ela está dialogando, né, tendo debates a respeito de uma lei anti-embargos, e tudo isso inspirado, então, na legislação europeia. Vamos ouvir. Na Europa existe já várias discussões sobre isso e várias decisões sobre isso, tendo em vista embargos que são aplicados a Cuba, embargos que são aplicados ao Irã, e como recentemente houve essa aplicação, não só a cassação de vistos de autoridades brasileiras, o episódio do ministro da Saúde, mas também a aplicação da Magnitsky a um dos nossos colegas, e esse é um fenômeno que também está ocorrendo com autoridades europeias. Nós estamos nos debruçando sobre um debate de lei anti-embargos. Além disso, Geisiane, ele disse também, né, obviamente, que toda lei ela tem que passar pelo Congresso, e o ministro Gilmar Mendes falou que caberá, então, às casas legislativas, né, a iniciativa para essa nova lei de proteção às autoridades brasileiras. Vamos ouvir. Para proteger as autoridades e também aquelas chamadas entidades que sofrem sanções secundárias, como bancos, prestadores de serviços. Então é preciso entrar um pouco neste mundo e discutir isso. E acho que o Congresso é o locus adequado para esse tipo de proteção. Olha, o ministro Gilmar Mendes também falou a respeito do novo presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, lembrando que ele sucede o ministro Luiz Roberto Barroso, e agora ele ficará, então, por 2 anos à frente do STF. Sobre isso, o ministro Gilmar Mendes disse que a expectativa é de tempos de paz. Vamos ouvir. E eu espero que a ambiência hoje, pelo menos eu tenho essa expectativa, talvez essa ilusão, de que vamos ter tempos mais pacíficos pela frente, tudo indica, e espero então que o presidente Fachin possa voltar toda a energia da Corte, toda a energia do Judiciário, do CNJ, do Judiciário, para a distribuição adequada, boa da justiça. E essas falas do ministro Gilmar Mendes ocorreram logo após o evento de líderes empresariais em Brasília. Geisiane, além dele, outros 2 ministros do STF também discursaram, né? O ministro Flávio Dino e também o ministro Luiz Roberto Barroso. Eu volto com você. Marina Helena, vamos então aqui à análise da fala do ministro Gilmar Mendes, que é decano da Suprema Corte, ou seja, ele é o ministro mais antigo ali dentro da Suprema Corte, foi indicado pelo FHC para ver o tamanho do problema, né, que é uma indicação. O FHC há quanto tempo não é presidente, não é mais nosso presidente aqui do nosso país, mas ele começa falando a respeito dos embargos e aí ele cita outros países para tentar, né, fundamentar ali a premissa dele. Os países que ele cita são excelentes, Marina Helena, ele cita Cuba e Irã, realmente democracias pulsantes aí no planeta. Ele cita esses 2 países como exemplo para justificar aí essa costura que está sendo feita entre STF e o Congresso para dar aquele somebody love na Magnitsky. Pois é, Geisiane, e ele ainda dá uma outra deixa, né, que é uma maneira de blindar também as empresas brasileiras. A melhor maneira de blindar as empresas brasileiras e as autoridades brasileiras é simplesmente seguir a Constituição, né, preservar as liberdades individuais, tudo aquilo que a gente sabe que, infelizmente,
o nosso STF não tem feito, e por isso sim que teve a aplicação de todos esses embargos, né? A gente está vendo os embargos às nossas autoridades exatamente por violações de direitos humanos. É só parar de violar os direitos humanos, exatamente o judiciário que deveria zelar por eles, que a situação está resolvida. Quando ele fala em proteger as empresas, no fundo, é obrigar as empresas a romper relações com os Estados Unidos, porque no limite é isso que ele quer fazer. Se uma lei for aprovada, o que vai acontecer é que hoje, por exemplo, um banco, né? O banco, a decisão é dele, se vai manter, por exemplo, Alexandre de Moraes ou não como cliente. Mas se vier uma lei impondo goela abaixo, que para ele poder atuar aqui no Brasil, né, ele não pode sancionar uma autoridade brasileira, vamos dizer assim, né? No final das contas, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele vai ter que romper com os Estados Unidos. Então, no limite, isso é jogar o Brasil, que é algo que eles têm tentado há muito tempo, né? Jogar, de fato, o Brasil no colo da China, dessas outras, como ele mesmo citou, né, de outros regimes que de democráticos não tem nada, né? Então, a grande realidade é que isso aí é muito, muito, muito perigoso. De novo, isso mostra também a importância do nosso Congresso. A gente não chegou até aqui, gente, à toa, né? A prisão do Daniel Silveira, o inquérito das fake news, tudo isso que a gente está vendo, as arbitrariedades dessa farsa do golpe, baseado numa lei também aprovada ali. Então, assim, tem uma importância muito grande. Essa lei seria uma aberração gigantesca e nos isolaria definitivamente dos Estados Unidos, porque vai obrigar, sim, que tudo que aconteça aqui, né, que as nossas empresas descumpram. E aí, automaticamente, elas serão sancionadas e vão ter que parar de ter esse tipo de relacionamento. No limite, assim, a gente vai ficar apartado, né, da maior democracia hoje do mundo. Então, é uma aberração. Vamos torcer para que isso não passe no Congresso. O grande medo que eu tenho aqui é que sabemos que hoje, pela composição do Congresso, o STF, ele tem, sim, maneiras de achacar os congressistas, né, e de garantir que a sua vontade seja feita. Veja quem está por trás disso, é o STF, quem está coordenando, Hugo Mota, e quem está coordenando também, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, enfim, é um risco que a gente corre, tem que ficar bem atento. Você gostou desse conteúdo? Então compartilhe, dê o seu like, não se esqueça, viu? Aqui no canal da Revista Oeste tem muito mais.